Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Elias Maurício, sou professor, também tenho curso de numismática. Vamos falar aqui sobre a moeda de R$ 1 que marcou aí o início das Olimpíadas do Rio 2016. É uma moeda que faz parte também da minha coleção, tá, gente? Nós vamos falar um pouquinho aqui no canal sobre elas, né? O primeiro vídeo especificamente falando sobre uma moeda e eu escolhi essa moeda aqui, foi a moeda, digamos assim, de transição ali para os Jogos Olímpicos. Vamos saber por que isso ao longo aqui, né, do nosso conteúdo, tá bom, gente? Para iniciar, a gente vai falar um pouco sobre a história, né, da entrega da bandeira olímpica, porque isso tem muito a ver quando nós falamos sobre essa moeda sendo uma das moedas que faz parte aí da coleção dos Jogos Olímpicos, tá? Então, em 2012 a gente sabe ali quando houve em Londres, no Reino Unido, né, que sediava ali os Jogos, né, da 30ª Olimpíada, conhecida mundialmente como Jogos Olímpicos de Londres, tá? Enquanto Londres realizava então ali um dos maiores eventos, digamos assim, esportivos do planeta, o Brasil já se preparava ali para um momento também histórico, né? Aliás, a próxima edição dos Jogos Olímpicos seria então aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, lá em 2016, tá? Mas a gente sabe que a escolha do Rio, gente, como cidade-sede, havia ocorrido aí alguns anos antes, ali em 2009, durante uma votação no Comitê Olímpico Internacional, e dentre os países que estavam concorrendo aí como sede dos Jogos Olímpicos era Chicago, né, nos Estados Unidos, Tóquio, no Japão e Madrid, na Espanha, né? E dentre esses países, o Brasil foi escolhido como o país que sediaria então as Olimpíadas em 2016. Então essa decisão transformou o Brasil naquele momento no primeiro país da América do Sul, né, a sediar então uma edição, gente, dos Jogos Olímpicos, né? Então, quando falamos em Jogos Olímpicos, existe uma tradição que é muito importante dentro desse movimento olímpico, porque durante a cerimônia aí do encerramento dos Jogos, né, a cidade que está ali terminando o seu ciclo olímpico entrega simbolicamente aí a bandeira, gente, olímpica para a próxima cidade, né, que vai ser responsável pela edição dos Jogos Olímpicos. Isso aconteceu ali em Londres, quando Londres estava sediando então os Jogos Olímpicos, no encerramento ali desse ciclo, tá? Ele entrega então a bandeira simbólica, né, a entrega simbólica da bandeira, né, olímpica para o Rio de Janeiro, onde iria então acontecer aí em 2016 o início de um novo ciclo que seria as próximas Olimpíadas, tá? Então esse contexto é um contexto histórico inicial. E o lançamento da moeda aqui no Brasil, gente, como é que acontece? Em 11 de agosto de 2012, né, a moeda ela foi lançada oficialmente pelo Banco Central do Brasil, ali em 11 de agosto, como eu falei. O projeto ele foi resultado de um trabalho conjunto entre o Banco do Brasil, a Casa da Moeda do Brasil e também o Comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos aqui no Rio de Janeiro em 2016. E em 13 de agosto de 2012, a moeda ela começou a ser colocada em circulação por meio da rede bancária, a partir aí no dia 13 de agosto de 2012, né? E um detalhe importante, gente, é que apesar de ser comemorativa, essa moeda ela possui um valor também real de face, né? Ela foi produzida para circular normalmente aí entre a população. Isso significa que ela poderia, né, aparecer no comércio, né, nos bancos e até mesmo nos trocos aí das compras do dia a dia, e por isso circulou na mão de muitas pessoas, tá? Apesar de ter sido um número em relação a outras moedas bem menor, né, como a gente vai ver aqui, tá? Então uma moeda do real, para circular normalmente, ela entra ali na população e circulou, né, no Brasil aí entre as pessoas. Bom, qual é o desenho dessa moeda? Eu gosto de mostrar para vocês, tá, o que é a composição da moeda, tá? Além dela ser bonita, como vocês podem olhar aí no vídeo, tá? Ela tem esse lado que é o anverso, que é o lado comemorativo, tá? Então o anverso é esse lado comemorativo. A gente vai encontrar aí elementos da composição, e a gente encontra aí a bandeira olímpica, como vocês estão vendo aqui, tá? A bandeira olímpica. E também nós encontramos aí a palavra Brasil, né? E a marca dos Jogos do Rio 2016 também aí, tá? E a gente tem no anel externo da moeda, tá, aparecem duas importantes inscrições, tá? Esse anel externo que nós falamos aqui, tá? A primeira aqui, entrega da bandeira olímpica,
e aqui Londres, né, Rio 2016. Então essas inscrições ajudam, né, a contar aí a própria história, né, que é representada pela moeda, como nós vimos. Assim, nesse desenho, como nós estamos vendo aqui, a moeda representa simbolicamente, então, essa passagem do ciclo, né, olímpico de Londres, né, e por isso representada aqui de Londres para o Brasil, onde o Brasil, então, recebe aí, tá, a bandeira, né, olímpica, né, como símbolo aí de transição, né, para os próximos Jogos Olímpicos que seriam sediados aí no Rio de Janeiro. Bom, o reverso da moeda, gente, que é o desenho onde está o desenho tradicional das moedas, né, brasileiras, aí no caso de R$1 da segunda família, né, do padrão monetário brasileiro, né, nós chamamos aí de reverso, que é este lado aí. Nós encontramos então o número 1, né, a palavra real aparece aí em destaque, tá? Palavra real em destaque aqui. Também nós encontramos a representação que é estilizada na bandeira nacional, tá? Também outro elemento importante é a faixa, que está localizada do lado do valor, tá? A faixa aí localizada do lado do valor, e essa composição ela faz referência então ao pavilhão nacional, tá? Também aparece aí o ano, né, de cunhagem da moeda, que foi aqui em 2012, tá? Então, enquanto o anverso, como eu mostrei agora há pouco para vocês no slide anterior, registra o acontecimento histórico relacionado aos Jogos Olímpicos, o reverso mantém as características tradicionais aí da moeda brasileira de R$1 também, tá bom? Algumas características técnicas que eu vou destacar aqui da moeda é que essa moeda, da entrega da bandeira olímpica, ela possui o valor de R$1, como eu já falei. Ela tem aí o seu diâmetro de 27 milímetros, o peso é de 7 gramas, a estrutura é bimetálica, nós temos aí um núcleo dela em aço inox, tá? E o anel externo, que é esse anel mais a parte amarelada aqui, em aço revestido de bronze. Essa é a composição das características técnicas aí dessa moeda. A tiragem, gente, dessa moeda foi produzida 2.016.000 moedas, tá? Então, um detalhe interessante que a gente pode observar aqui é que o número de tiragem dessas moedas faz referência direta ao ano dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Por isso, 2.016.000 unidades de moedas foram produzidas. Então, segundo informações que foram divulgadas também pelo Banco Central, na época do lançamento, a maior parte dessas moedas seria colocada ali em circulação, tá? Em circulação por meio da rede bancária, e uma parcela também foi destinada aí à comercialização em embalagens especiais para colecionadores. Então, houve algumas unidades de moedas que foram embaladas em pacotes específicos para colecionadores também, tá? E dessa forma, algumas moedas foram encontradas normalmente em circulação, enquanto outras foram preservadas em apresentações destinadas ao mercado também numismático, tá? Então, essa é uma característica importante, uma curiosidade, né? 2.016.000 unidades de moeda, fazendo referência aí ao ano de 2016 também, que seria o ano da Copa. A primeira moeda, gente, das Olimpíadas aqui é um questionamento, tá? Porque muitas pessoas perguntam assim, essa moeda da bandeira que foi produzida em 2012 faz parte das moedas, né, da coleção das moedas das Olimpíadas? Tá? Então, essa é uma das dúvidas que são bastante comuns aí entre os colecionadores, né, que é justamente a que eu falei aqui. A moeda brasileira olímpica, da bandeira olímpica, faz parte da coleção das 16 moedas das modalidades olímpica e paralímpicas? A resposta, gente, é não. Tá? Oficialmente, ela não faz parte desse conjunto das 16 moedas das modalidades esportivas lançadas posteriormente para os Jogos 2016. Tá? Mas existe uma razão, tá, para muitos colecionadores considerarem justamente essa moeda uma espécie de precursora da coleção olímpica. Tá? Ela foi lançada em 2012, antes das moedas das modalidades esportivas, e marcou justamente o início da transição entre os Jogos de Londres, né, e os Jogos do Rio de Janeiro. Então, por esse motivo, muitos colecionadores aí gostam de colocar essa moeda junto à coleção das Olimpíadas. E nesse caso, a coleção que originalmente possui 16 moedas das modalidades aí de jogos, né, passa a ser apresentada com 17 moedas. Eu particularmente, tá, eu gosto de considerar essa moeda também como uma moeda que faz parte da coleção das Olimpíadas sediadas no Rio de Janeiro, já que ela tem alusão a esse histórico,
Como faz parte dessa história das Olimpíadas, desde ali da transição até os Jogos, eu acho que, de um ponto de vista lógico, histórico, né, a gente pode considerar aí daí, porque muitos, né, colecionadores consideram, a gente compra álbuns, né, para colocar essas moedas, e já vem aí com os locais para 17 moedas, né, das Olimpíadas, considerando então essa moeda cunhada aí em 2012, né, a moeda da bandeira, da transição, né, da entrega da bandeira olímpica para o Brasil, como uma moeda que faz parte aí dessa série, tá bom? Eu considero e eu tenho na minha coleção elas todas juntas ali, né, as 17 moedas, considerando como moedas que fazem parte dessa coleção. A importância histórica, gente, da moeda é que é mais do que uma simples moeda de R$1, tá? Essa peça ela representa um momento importante na nossa história esportiva brasileira. Ela registra o período em que o Brasil assumiu oficialmente, então, o ciclo olímpico, que culminaria, como eu falei, na realização dos Jogos Olímpicos aí do Rio de Janeiro de 2016, e também representa um acontecimento histórico para o continente. Afinal, os jogos realizados aqui foram os primeiros Jogos Olímpicos sediados na América do Sul, como eu falei. E por isso mesmo o significado dessa moeda ela ultrapassa, gente, o universo da numismática. Ela está relacionada à história do esporte, à projeção internacional do Brasil, né, a realização de um dos maiores eventos esportivos aí do planeta. Então, por isso, é uma moeda também muito importante para os colecionadores. É uma moeda que ainda pode ser encontrada, tá? Foram produzidas, afinal, 2 milhões e 16 mil moedas, tá? Se a gente for pensar que nós temos uma população de mais de 200 milhões de habitantes, 2 milhões e 16 moedas é muito pouco. Talvez não circulou na mão de todos, né? Mas com mais de 2 milhões de unidades que foram produzidas, né, essa moeda ela não está entre as menores tiragens também da história do real, tá? Mesmo assim, encontrar exemplares bem conservados pode ser interessante aí para os colecionadores. Então isso acontece porque muitas dessas moedas, gente, realmente circularam, tá? Foram utilizadas para pagamentos, passaram pelas mãos de milhares de pessoas, ficaram guardadas em cofres, gavetas ou mesmo cofrinhos, e com o passar dos anos aí muitos exemplares acabaram apresentando sinais de desgaste, tá? E por isso características como estado de conservação, qualidade de cunhagem e possíveis erros genuínos de fabricação podem influenciar aí o interesse numismático por determinados exemplares de moedas, tá? Então ela pode ser encontrada, né? A moeda da entrega da bandeira olímpica ainda pode ser encontrada assim em circulação, embora isso não seja tão comum quanto no passado, tá? E a gente pegou aqui os valores, né? Qual é o valor que uma moeda dessa tem hoje, tá? Como referência eu peguei aí o catálogo Numis, que é o que eu utilizo para cadastrar as minhas moedas que eu tenho da coleção. A moeda hoje ela está girando ali em torno de R$130 a R$260, tá? Dependendo aí das suas características, do estado de conservação, né? Que a gente tem que levar em consideração também. Então os valores eles podem variar aí conforme esse estado de conservação, demanda de mercado e possíveis características também especiais dessas moedas, tá bom? E aí a gente conclui então esse caminho que nós fizemos aqui histórico da numismática dessa moeda, o que é que envolve, e eu acredito que vocês entenderam a mensagem, o conteúdo, espero que vocês tenham gostado. A moeda de R$1 da entrega da bandeira olímpica é uma das peças comemorativas mais interessantes produzidas durante a história do plano real, né? Mais do que uma moeda comemorativa, ela representa sim o início de um ciclo histórico, com certeza, um ciclo que culminaria 4 anos depois, né, na realização então dos primeiros Jogos Olímpicos na América do Sul. Tá? E aí, gente, se você gostou, né, de conhecer a história, os segredos, as curiosidades que eu falei aqui das moedas brasileiras, né, e dessa moeda especificamente de R$1, tá? Não se esqueça de deixar aqui o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para que você possa estar assistindo e nos acompanhando aqui, fazer mais materiais sobre moedas e colecionismo, tá? Porque, gente, cada moeda tem um valor, sim, mas algumas moedas também carregam a história e a nossa cultura, tá? Então, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.